Começamos, então, falando de benchmark. Primeiro, vamos entender o que é o benchmark e o tipo de benchmark que eu tenho. E depois, então, a gente pega isso e fala um pouco de como usar esse conceito de benchmark na definição da meta do projeto. Tá? O benchmark é um recurso muito utilizado no meio corporativo para a gente entender como está a minha performance em relação ao concorrente ou em relação a alguma outra empresa ou área da minha empresa que eu queira fazer essa comparação, né? Então, normalmente, com o benchmark, eu consigo entender se eu estou melhor que o outro, pior do que o outro, e com isso eu consigo definir melhor algumas das minhas metas, né? Então, muitas empresas fazem isso, tanto para o nível estratégico quanto para o nível tático. É muito comum que a gente observe esses valores de benchmark, né, valores de mercado, ou então a gente faça essa comparação interna e isso seja útil, então a gente utilize isso para definição de meta. No Lean Six Sigma, então, nós vamos trabalhar o conceito de benchmark no início do nosso projeto, na etapa de definição do método DMAIC, ok? Então, é com esse conceito de benchmark que isso vai ajudar a definir a meta do nosso projeto. Eu tenho um benchmark, por exemplo, que eu chamo de benchmark competitivo, que é realizado entre empresas que disputam o mesmo mercado, geralmente são concorrentes diretos e é o tipo mais difícil de ser praticado, principalmente porque se eu tenho um concorrente direto, não existe o interesse desse meu concorrente de compartilhar algumas informações comigo, né? Já que a gente está competindo no mesmo mercado. Bom, mas às vezes é possível porque eu posso talvez adquirir essas informações, comprar algumas informações com algumas consultorias especializadas, né? E ter esse valor e poder ter essa noção desse benchmark. Então, ele foca, o benchmark competitivo foca em medir algumas funções, métodos ou características básicas de produção em relação ao meu concorrente direto. E aí eu faço essa comparação, tá? Outro benchmark que eu tenho, que é mais comum, é o benchmark colaborativo. Ele vai ser realizado entre um grupo de empresas, um grupo de instituições que quer estudar um determinado objetivo. Então imagine, por exemplo, que o RH da Localiza se juntou com o RH das lojas americanas, se juntou com o RH do Hermes Pardini, que se juntou com o RH da Unilever, porque eles querem ali, num ambiente colaborativo, entender a melhor forma de se calcular, por exemplo, o indicador de turnover na sua empresa. Eles querem entender qual é o turnover de cada um. Será que ali, naquele grupo, existe uma empresa que tem um turnover muito melhor do que as outras? Então, esse benchmarking colaborativo é a comparação do resultado da minha empresa com empresas que não são concorrentes diretos e que estão dispostas a ter essa discussão. E aí eu acabo conseguindo algum valor de mercado, um valor de mercado que não é de um concorrente direto, mas que eu posso usar como um valor de benchmark. E, por fim, eu tenho o benchmark interno, que compara informações internas da minha empresa. Então, imaginem uma Nestlé, ou uma ThyssenKrupp, ou uma Samarco, que tem mais de uma planta, que tem mais de uma fábrica. Faz sentido eu comparar o resultado de uma planta com o de outra planta, de uma fábrica com de outra fábrica. Será que a minha planta de São Paulo está boa igual a do Rio? Está boa igual a de Belo Horizonte? Então, nesse benchmark interno, eu posso comparar os resultados da minha empresa, entre áreas, entre plantas, né, entre diferentes linhas de produção, e usar como benchmark aquele melhor resultado que eu encontrei dentro da minha própria empresa. Então, talvez esse seja o mais fácil de conseguir, seja o benchmark mais fácil, talvez o menos trabalhoso também, mas que é válido, que vai ser útil para vocês no projeto Lean Six Sigma. Então, eu vou escolher uma dessas três formas e vou precisar de buscar esse valor que é o meu valor ideal, que é o meu valor de benchmark. Por quê? Na hora que eu vou falar de meta, quando eu faço essa definição de meta,
A meta de um projeto Lean Six Sigma é justamente a comparação de dois valores ou de dois patamares. O que é o meu patamar atual, o meu valor atual, e o que é esse valor ideal, esse valor de benchmark, criando então essa lacuna de performance. Então, de acordo com a metodologia Lean Six Sigma, e aí eu tenho alguns autores que falam sobre essa questão da definição de meta, e aí eu escolhi o professor Vicente Falcone, porque aqui no Brasil, né, o professor Vicente Falcone é muito conhecido, ele é realmente um grande guru da qualidade para a gente. Então eu peguei essa referência do professor Falcone para apresentar para vocês o que deve ser então essa definição de meta. Só lembrando que não é apenas o professor Falcone que faz essa definição ou que fala sobre isso, né? Eu tenho aí outros autores do Brasil e fora do Brasil que entendem essa definição de meta da mesma forma que essa definição que nós estamos apresentando aqui para vocês. Então, a ideia é o seguinte, né? O professor Falcone diz: todos os diretores, gerentes e supervisores devem ser treinados para determinar em suas respectivas áreas de trabalho as suas lacunas de performance. Ou seja, deveria ser a condição ideal que todo diretor e todo gestor soubesse qual é o valor ideal dos indicadores da sua área. Isso deveria acontecer. Essas lacunas correspondem à diferença entre o valor atual e de um indicador e o seu valor ideal. Então, a diferença entre o valor atual da minha performance, do meu indicador, e o valor de benchmark, que é o valor ideal, é justamente essa lacuna de performance que eu estou falando aqui. Esse valor ideal pode ser o melhor valor encontrado em outras empresas, se eu fizer um benchmark externo, um benchmark colaborativo ou competitivo, né? Mas pode ser também um número ideal, como 0 atraso, 0 defeito, 0 perda, né? Pode ser também um desvio padrão baixo, né? Um desvio padrão adequado para o meu processo. A meta de um projeto Lean Six Sigma será estabelecida dentro dessa lacuna. Podemos estabelecer a meta, então, como no mínimo 50% dessa lacuna. Então, o grande erro é a gente achar que a meta do nosso projeto Lean Six Sigma será o valor de benchmark, será o valor ideal. Obrigatoriamente, a meta do meu projeto será no mínimo 50% da minha lacuna. E não será obrigatoriamente esse valor de benchmark, esse valor ideal. O que eu vou precisar de analisar, é claro, é o quanto mais próximo do valor de benchmark do valor ideal eu puder chegar, melhor. Mas não é obrigatório que a minha meta seja esse valor. E esse é o maior erro que as pessoas cometem, né? Às vezes as pessoas ficam com medo lá da meta do projeto, porque elas acham que a meta tem que ser sair do patamar atual e já cair nesse valor ideal, nesse valor de benchmark. Não é o caso, não é essa a realidade para o Lean Six Sigma. Bom, então, num projeto Lean Six Sigma, nós sempre vamos definir essa meta como sendo, no mínimo, metade da minha lacuna de performance, no mínimo 50% de redução dessa lacuna. E ao escrever a meta no meu projeto, nós vamos escrever a meta sempre com objetivo, valor e prazo, ok? Então, olha só um exemplo de uma meta bem escrita. Reduzir a quantidade de sucata gerada para 25 quilos por tonelada de produto acabado até dezembro de 2016. Ou então, reduzir o turnover de 9,5% para 4,8% em 6 meses. Observe que nessas duas metas que foram escritas, eu tenho objetivo, valor e prazo. Na meta do turnover, vamos analisar ela. Qual é o objetivo? Reduzir o turnover. Qual é o valor? Reduzir de 9,5% para 4,8%. E qual é o prazo? É um prazo de 6 meses que eu tenho para fazer isso. Então, eu sempre vou escrever a meta dessa forma. Objetivo mais valor mais prazo é igual a uma boa meta para o projeto Lean Six Sigma. Lembrando que esse valor, né? Esse valor vai ser definido o quê? Lá pela minha lacuna de performance. É o que o professor Vicente Falcone fala. Eu preciso que esse valor
seja no mínimo 50% dessa lacuna. Quanto mais próximo eu puder chegar do ideal do benchmark, melhor. Mas a minha obrigação é que eu reduza pelo menos 50% da lacuna, ok? Então vamos para a nossa tarefa prática, para treinar esse conceito da meta. A empresa metalúrgica Voito produz lâminas de aço para a indústria automobilística. Os resultados do indicador de geração de sucata estão, em média, em 45 quilos de sucata por tonelada de produto acabado. Recentemente, a empresa comprou informações de mercado e percebeu que o concorrente considerando um valor de benchmark, trabalha com o mesmo indicador em torno de 15 quilos por tonelada. Então, olha só, a metalúrgica Voito, ela conseguiu adquirir informações de um concorrente direto e viu que esse concorrente, que é considerado benchmark aqui no Brasil, ele produz cerca de 15 quilos de sucata por tonelada de produto acabado. Mas a metalúrgica Voito hoje produz 45. Olha só essa lacuna de performance. Hoje eu estou em 45, mas idealmente eu poderia estar onde? Em 15, porque o meu concorrente faz isso. Então eu deveria ser capaz de fazer também. Essa é a minha lacuna de performance. Eu gostaria que vocês, então, definissem a meta para um projeto Lean Six Sigma, que seja um projeto de redução de sucata na metalúrgica Voito. Lembrem-se de definir essa meta com objetivo, valor e prazo. Então vamos ao gabarito da tarefa prática. Bom, se eu observar, a minha performance atual é de 45 kg por tonelada e o valor do benchmark é de 15 kg por tonelada. Portanto, a minha lacuna é a diferença do 45 ao 15, ok? 50% da minha lacuna de performance significa o quê? Sair do 45 e chegar ao 30. Essa é a metade do caminho entre 45 e o 15. É exatamente o 30. Então, a meta do meu projeto deve ser, no mínimo, sair de 45 e chegar no 30. Se eu puder reduzir um pouco mais, se eu percebo que eu tenho condição de prometer como meta 25, 20, 18, eu posso fazer isso. Mas, por definição, a minha meta tem que ser, no mínimo, 50% dessa lacuna. Portanto, eu escrevi a minha meta da seguinte forma, com objetivo, valor e prazo. Reduzir a geração de sucata de uma média de 45 kg por tonelada para 30 kg por tonelada em um período, por exemplo, de 4 meses. Se esse projeto for um projeto Greenbelt, esse período de 4 meses é adequado, por exemplo, para um projeto Greenbelt. Então, está aí a resposta, o gabarito da nossa tarefa prática. A segunda tarefa prática, para a gente continuar praticando esse conceito. Então, na minha segunda tarefa prática, eu tenho agora uma outra empresa, a Voito Connect. A Voito Connect é uma grande empresa de outsourcing, um contact center, com mais de 7.000 funcionários em 5 cidades do Sudeste. Um levantamento anual indicou que o turnover da empresa é de 9,5%, e cada ponto percentual representa um custo de R$ 120 mil. Ou seja, se o turnover dessa empresa sair de 9,5% e ir para 10,5%, aumentar um ponto percentual, isso representa um custo de R$ 120 mil a mais para essa empresa. Do mesmo jeito, se a gente conseguir reduzir esse turnover em um ponto percentual, isso vai representar o quê? Uma economia de R$ 120 mil para essa empresa. Muito representativo. Recentemente, a Voito Connect contratou um diretor com anos de experiência no segmento de telefonia, que definiu como benchmark um turnover anual de 2,5%. Então, olha, esse diretor que tem muita experiência, ele sabe que o turnover ideal para uma empresa de outsourcing, como é a Voito Connect, o ideal é 2,5%. Só que a Voito Connect hoje é 9,5% turnover. Então, qual deve ser a meta para um projeto Lean Six Sigma de redução do índice de turnover? E mais, eu quero também que vocês respondam qual seria o ganho financeiro desse projeto baseado na meta estipulada.
Então, vou dar um minutinho para vocês tentarem responder. Lembrem-se que a meta tem que ser escrita com objetivo, valor e prazo. Vamos então ao gabarito da atividade prática. Então, olha só, o meu patamar atual é 9,5%. E o benchmark, segundo o novo diretor da Voito Connect, é 2,5%. Percebo que essa é a minha lacuna. Hoje eu estou em 9,5%, eu teria a oportunidade de estar em 2,5%, ou deveria estar em 2,5% porque esse é o meu valor de benchmark. A minha lacuna é a diferença entre esses dois valores. Qual é o número que representa 50% dessa lacuna? Metade do caminho, 6%. Ou seja, para um projeto Lean Six Sigma, eu deveria, no mínimo, reduzir o meu percentual de 9,5% para 6%. Portanto, eu posso escrever a minha meta da seguinte forma: reduzir o turnover anual da empresa de 9,5% para 5,5% em um período de 12 meses. Percebam que aqui, olha, eu usei o valor de 5,5% na meta. Por quê? Porque eu considerei que eu poderia ir um pouco a mais do mínimo esperado. Isso vocês também poderão fazer no projeto de vocês. O mínimo seria 6%. Mas se eu puder prometer 5,5%, 5%, 4,8%, isso será muito bom. Quanto mais próximo do valor ideal eu puder chegar com a minha meta, melhor, ok? Então, considerando essa meta que eu defini, que é de 9,5% para 5,5%, quantos pontos percentuais eu reduzi? 4 pontos percentuais. Então, qual que vai ser o ganho financeiro do meu projeto? O ganho potencial. Cada ponto percentual representa R$120 mil de economia no ano. Então, esse meu projeto, ele tem um potencial de gerar uma redução de custo de R$480 mil no ano para essa empresa. E olha só, uma curiosidade. A Voito já acompanhou projetos desse tipo em empresas de call center. E eu posso afirmar para vocês que esse valor aqui está subdimensionado, viu? Então imaginem o quanto de dinheiro a gente não consegue gerar, né, para uma empresa, o quanto de redução de custo a gente não consegue gerar para uma empresa quando a gente trabalha esses desperdícios, quando a gente trabalha esses erros, esses defeitos, né? Tem coisas que são tão óbvias, mas que ninguém faz, e com a metodologia Lean Six Sigma a gente tem a oportunidade de atacar esses problemas e gerar uma redução de custos, gerar um aumento de receita muito significativo para a empresa, ok? Então aproveitem para trabalhar a metodologia Lean Six Sigma na empresa de vocês e vendam bem o seu peixe. Use o projeto Lean Six Sigma para se promover na empresa.